Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, minha turminha querida, como vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Né? Estou com saudades de vocês, né? Estou sentindo muita falta das nossas aulas presenciais, de poder bater um papo com vocês, aquele momento nosso ali na escola, né? Mas em breve, eu acredito, né, que estaremos de volta com as nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não é possível, né, vamos dando continuidade aqui ao conteúdo, vamos dar continuidade às nossas aulas, a esses nossos momentos aqui, nesse nosso ambiente virtual, nesse nosso ambiente remoto, tudo bem? Estamos preparando aqui, né, coisas bem especiais para vocês, bem legais para vocês, para que vocês, no conforto da casa de vocês aí, né, possam estudar, possam acompanhar todo o conteúdo, beleza? De uma maneira muito tranquila aí, cada um na casa de vocês, que é o mais importante neste momento, ok? Turminha, estamos trabalhando sobre o islamismo. Islamismo que é um conteúdo, é uma religião, é uma cultura diferente da nossa, tá? Por que da nossa, né? Porque eu digo do Ocidente, de sua maioria cristão, tá? Mesmo que alguns possam não professar a fé, alguns possam talvez ter opiniões diferentes, mas estamos inseridos em um país, tá? É importante que se respeite toda e qualquer opinião diferente, tá? Toda e qualquer crença diferente da nossa, cultura diferente da nossa, né? Mas é lógico que nós aqui, na região ocidental do planeta, né, principalmente nós brasileiros que fomos colonizados por portugueses, temos uma base cristã muito forte. E tudo aquilo que foge a esta órbita, né, que foge a esta ideia central do cristianismo, ela se apresenta, ela se coloca de uma maneira estranha. Estranha não de uma maneira pejorativa falando, tá? Mas ela é diferente, né? Então, quando a gente olha, tudo bem? Para isso, muitas vezes alguns modos, algumas práticas parecem um tanto quanto estranhas, mas como eu disse, estranhos não no sentido pejorativo, não no sentido negativo da palavra, né? É diferente do nosso, tá? Mas a gente começa através dos nossos estudos. Em primeiro lugar, é importante o respeito a essas diferentes crenças, obviamente, mas também é importante que a gente compreenda, entenda o outro, né? Conheça o outro, sempre busque mais conhecer, tá? Então isso dentro da cultura do islamismo, inclusive temos algumas características muito parecidas, tá? Do cristianismo com o islamismo. Poxa, ela, como assim? Islamismo e cristianismo, né, são semelhantes? Eles possuem, né, semelhança sim. Primeiramente, tá, é importante ressaltar que o islamismo ele se desenvolve já no século 7 depois de Cristo. Século 7 depois de Cristo. Então é muito provável que sim, tá? Na região onde Maomé viveu, tá? Maomé, que a gente vai ver depois, né? É o último dos profetas dentro do islamismo. Ele teve contato, muito possivelmente por conta da região onde vivia, com o cristianismo, tá? Com grupos cristãos, com a ideia de cristianismo. Inclusive, é importantíssimo ressaltar isso daqui, que dentro do cristianismo, aquele que chega a Maria e faz o anúncio de que ela seria a mãe de Jesus é o anjo Gabriel. E este mesmo anjo Gabriel, dentro da religião islâmica, aparece para Maomé e vem apresentar a ideia de Alá como um único e verdadeiro Deus. Por que Alá como único e verdadeiro Deus? Porque na região da Arábia, onde eles viviam, várias tribos professavam religiões diferentes, cada uma acreditando em um Deus, ou algumas outras tribos até mesmo acreditando em vários deuses, e Alá era um Deus dentre essas várias tribos na qual
ele estava inserido, tudo bem? Então, de acordo com a religião islâmica, Maomé, o anjo Gabriel, aparece a Maomé e vem falar, olha, o único e verdadeiro Deus é Alá. Então, já temos pontos em comum. A presença do anjo Gabriel, tanto dentro do cristianismo quanto no islamismo, a existência de um único Deus, ok? Então você tem Deus dentro do cristianismo e Alá dentro do islamismo. E um outro ponto importante, a gente vale ressaltar aqui, Jesus Cristo. Jesus Cristo também está presente dentro do islamismo. Mas, Shala, como assim Jesus Cristo? Ele é o salvador do cristianismo? Não foi ele quem fundou a religião cristã? Não foi ele que deu as bases? Em primeiro lugar, né, Jesus Cristo, ele não funda religião alguma, tá? Jesus Cristo, ele era judeu, ele deixa os seus ensinamentos, ele deixa a sua mensagem e depois os seus seguidores é quem vão fundamentar a base das ideias do cristianismo. Por isso que se chama cristianismo, porque ela foi baseada nas ideias de Cristo, tudo bem? Porém, no islamismo, Jesus Cristo, ele é um importante profeta. E o que viria a ser um profeta, né? Isso daí se encaixa em qualquer religião, ok, pessoal? Um profeta é aquele que vem anunciar a palavra de Deus, é aquele que vem trazer a palavra de Deus ao povo, aquele que vem anunciar sobre Deus, anunciar a palavra de Deus. E Jesus Cristo foi isso. Ele veio, né, dentro do cristianismo, ele falava o meu pai, o meu pai, o meu pai, tudo bem? Então, no islamismo, você tem Jesus Cristo como um importante profeta. Então veja, já temos pontos em comuns entre eles, né? Um outro ponto importante que vale destacar aqui, a questão de árabe e muçulmano. Turminha, árabe e muçulmano não são sinônimos. Árabe e muçulmano não são a mesma coisa. Árabe é a pessoa que vive na região da Arábia, a pessoa que nasceu na região da Arábia. E muçulmano é a pessoa que professa a fé islâmica. Obviamente que dentro da Arábia você tem muitos muçulmanos, tá? Mas necessariamente você ser muçulmano não significa ser árabe. Existem árabes espalhados, existem muçulmanos espalhados pela Ásia, pela Europa, pela África, pela América, ok? Tudo bem? Então muçulmanos e árabes não são a mesma coisa. Sheila, então muçulmano é aquele que segue a religião do islamismo? Correto. Exatamente. Muçulmano é aquele que segue a religião do islamismo, né? A palavra Islã significa submissão a Deus, tá? E muçulmano? Muçulmano ele é derivado de duas palavras. A palavra muslim, que significa fiel, e mumin, tá? Muslim e mumin, que significa submissão a Deus. A palavra mumin, submissão a Deus. Muslim, fiel. Então aquele fiel que é submisso a Deus, tá? Obviamente a junção dessas duas palavras, em português vocês devem conhecer, né? As palavras ao longo do tempo elas vão sofrendo modificações, então a palavra muçulmano vem derivado dessas duas palavras. Tudo bem? Então é importante ressaltar esses pontos aqui para vocês, ok? Então na próxima aula a gente volta com mais informações, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre os 5 pilares da fé islâmica, quais são os pontos, né? O que diz a fé islâmica, o que um fiel tem que seguir à risca, porque assim como nas mais variadas religiões do mundo, cristianismo, judaísmo, budismo e tantas outras espalhadas pelo mundo, os fiéis eles têm algo a seguir, né? Eles têm uns preceitos de regras a seguir. E na próxima aula a gente vai voltar com essas informações. Tudo bem, turminha? Então fica aqui meu forte abraço para vocês, se cuidem, ok? Estudem bastante e o mais importante, fiquem em casa.